Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast de História da Reforma Protestante. Trata-se de um trabalho muito grande feito pelo presbítero Wander Zickel, que é presbítero emérito de nossa igreja, há mais de 30 anos trabalhando nesta área de preparação de novos membros e sempre disposto a entregar esse legado que tem sido assim um legado da vida dele. Boa tarde, presbítero Wander. Boa tarde, vamos dar continuidade então, né? Vamos provavelmente finalizar essa parte aqui que nós falamos da reforma com mais esse episódio aqui. Bom, falar um pouquinho sobre o fundador, né? Chamado fundador do presbiterianismo, né? Que é Sei. John Knox. Sei. Está aqui no meu slide, seria o 177. Então, assim, um breve resumo, né? O nascimento, a gente vê que ele nasceu em 1514, né? Cerca de 3 anos antes da promulgação das 95 teses de Lutero, né? Na cidade aí, na localidade de Haddington, na Escócia, e faleceu em 1572 em Edimburgo, né? Claro, na Escócia. Como observações, ele foi aluno de Calvino e sacerdote. Em 1540, ele liderou a reforma protestante na Escócia. Ele recebeu influência tanto do luteranismo, claro, quanto do próprio calvinismo. Para a gente ter ideia, né, a influência forte do calvinismo. Em 1553, para não morrer na fogueira, porque era proibido, né, dentro do Reino Unido, a expansão do protestantismo lá, e inclusive a gente lembra a leitura de Bíblia, tudo isso. Para ele fugir de ser considerado um herege, ele exilou-se em Genebra, Suíça, justamente onde vivia Calvino, e participou com os reformadores suíços, né, especialmente, naturalmente, com Calvino, na formação da conhecida Bíblia de Genebra, né, que foi realizada, sabia, especificamente para os povos anglo-saxões. E a Bíblia tornou-se tão popular que acabou sendo levada para os Estados Unidos em 1620. Nós temos, inclusive, recentemente, né, publicada aqui no Brasil a Bíblia de Genebra, com várias notas, é uma ferramenta poderosa. Além de ser a palavra de Deus, é uma ferramenta poderosa também para a compreensão das doutrinas que nós confiamos. Exato. Em 1559, a gente vê como era duro, né, a vida do pessoal. Em 1559, Knox participou, junto com um exército formado por escoceses e ingleses, de uma batalha que venceu e que resultou na capitulação, na derrota das forças francesas. Entendo. Né? E nesse mesmo ano, junto com outros reformadores, eles fundaram, então, a Igreja Presbiteriana. É interessante a gente pensar o seguinte, que quando Calvino trabalha a ideia dos ofícios da igreja, ele encontra na Bíblia base para formular 4 ofícios diferentes. Sabia? Não. Você tem o pastor, você tem o presbítero, você tem o diácono e você tem o professor. É interessante, essas 4 figuras ele encontra. Você tem o pastor, que é o conselheiro, que é o mestre assim, das almas, que é o guia das almas. Você encontra o presbítero, cuja função é gerir, é pastorear o rebanho de Deus. Você encontra o diácono, que lida com a questão da caridade, e você lida com o professor, o pastor doutor, que é justamente a pessoa que vai ensinar, se encarregar do ensino propriamente na igreja. Só que João Knox acaba utilizando 3 ofícios, porque ele pensa em pastor e mestre. Juntou o pastor de pastoreio e de ensino, o presbítero e o diácono, e é assim que começa a Igreja Presbiteriana na Escócia. Em 1567, os franceses foram finalmente expulsos da Escócia, estavam lá, né? E só lembrando que John Knox
além de teólogo, né, que foi teólogo, ele era sacerdote, ele foi ministro, ele foi escritor e foi político. Eu fico pensando, Wander, como é que fica a situação, como é que Deus controla a vida das pessoas? E será que não era necessário João Knox ter ido para a Suíça exatamente para olhar o Evangelho de uma forma assim muito mais abrangente? Porque, se você se lembrar, nós temos a criação da Igreja Anglicana no Reino Unido, né? Por conta de um disparate na vida matrimonial de Henrique VIII. E a gente tem então a situação de que a igreja na Inglaterra, especialmente, só mudou de dono. Em vez de obedecer o Papa, passou a obedecer o rei. E nessa circunstância, nessa conjuntura toda, nessa ebulição religiosa que havia por conta da Reforma Protestante, então Genebra acaba sendo um lugar que abriga muitos refugiados e a gente sequer consegue imaginar o propósito de Deus ao reunir tantos refugiados de tantas partes diferentes e reunir e colocar ali John Knox. Ele não é o único responsável, ele é o mais conhecido, mas ele não é o único responsável por criar a igreja presbiteriana. E, notavelmente, a doutrina reformada está lá, mas o sistema de governo eventualmente fica diferente nas demais igrejas chamadas reformadas, né? Que adotam o calvinismo. Então eu fico pensando, olha como Deus vai mexendo com a história assim e vai fazendo pessoas certas nas situações certas, mesmo que isso seja fugir, seja se refugiar, mesmo foi útil. Exato. Assim como os predecessores, né? Como é que foi colocando, foi ajeitando. Né? Exatamente. E para terminar, a gente tem dois esquemas aqui, né? O slide 178, só para mostrando o esquema aí, por exemplo, a humanidade ela tem uma tendência para fugir, né? Fugir do caminho, né? Estabelecido pela igreja, estabelecido pela Bíblia, por Deus, né? E foi necessário, então, a reforma para trazer. Por isso que está representado aí, né? Eventos 1, 2, 3, 4, 5, 6, enésimo, né? E sempre puxando isso para trazer para a estradazinha aqui, né? E a reforma foi o último dos movimentos, assim, de impactantes, né? Para trazer e corrigir a igreja no caminho que ela devia seguir. E a partir daí a gente vê, por exemplo, que o homem tem ainda uma tendência sempre em querer fugir, né? A primeira tendência a gente vê, que a tendência a gente chamou de primeiro tipo, a gente vê, tem a estrada, mas tem uma tendência normal do ser humano querer alargar essa estrada. Ou seja, em função daquilo que o próprio sistema, né, da sociedade vai querendo impor, essas mudanças que vão surgindo e tal, esse é o primeiro perigo, né? Da igreja, através dos seus membros, começar a alargar aquilo que seria permitido ou não, achando que está se adaptando a uma nova situação, e na verdade ele está alargando, ele não está fugindo totalmente dos preceitos da reforma, os preceitos bíblicos, mas ele está dando margem a que outras coisas comecem a entrar. Eu queria comentar com você. Perder a santidade, vamos dizer assim. Eu queria comentar com você, antes da reforma, inúmeras festas pagãs foram assimiladas, tornadas cristãs, né? Aproveitadas pela igreja como cerimônias cristãs, foram transformadas assim. Eu creio que o que acontece com o movimento reformado, nesse primeiro tipo, é exatamente a mesma coisa. Nós temos que respeitar, sim, a cultura de cada povo,
Mas os fundamentos da Escritura, os fundamentos da palavra de Deus não podem ser abertos. Tem que ser mantidos. Eles têm que ser mantidos. Então, numa sociedade inclusiva como a gente tem hoje, a igreja é inclusiva pelo amor. Como assim? Ela vai buscar as pessoas que carecem de salvação. Então, ela, no sentido de abrir-se para o mundo, é no sentido de buscar pessoas para crerem no Evangelho, mas não no sentido de adotar os seus costumes. Exato. Não simplesmente a se adaptar e ter uma religião diferente, né? Exatamente. E a segunda tendência, que é a mais crítica, então, que a gente vê aí, tem a estrada, daí tem os desvios e sai totalmente das Escrituras. Tá? O objetivo, né, que seria da reforma hoje, né, seria para quê? Preservar, né, preservação dos parâmetros divinos aplicados a quem? Ao ser humano, à sociedade e à nação em si, né? Tem algumas passagens aí que a gente pôs, 1 Timóteo 6,20, Hebreus 10,23. Qual o objetivo? Santificação, processo de santificação. Para quê? Restauração para preservação. Eu diria uma coisa interessante. Você já olhou, você já foi para a beira de um rio grande, caudaloso, que vai marchando assim, que vai arrastando, tudo que cai nele vai arrastando, e de repente você enxerga lá no meio do leito do rio uma pedra, que a água chega, divide e vai embora, não é? Um crente tem que ser mais ou menos essa pedra fincada no rio, porque a humanidade caminha a passos largos para se distanciar de Deus, e quando os crentes começam a ficar prestando atenção na vizinhança e começam a imaginar coisas novas, porque ficar naquela mesma fé, sem progredir, eu estou fazendo sinal de aspas para você que não está nos vendo. Sem evoluir. Não é? Sem evoluir, sem atender os anseios da sociedade nas suas angústias. Na verdade, muitas vezes as pessoas estão cedendo e acabam se desviando para diversas direções diferentes do propósito da palavra de Deus e do Evangelho. Exato. Basicamente era isso, né, que a gente tinha aqui dentro dessa programação. E agora a gente está à disposição, né, para perguntas. Até hoje eu não vi perguntas ainda, né, de nenhum dos irmãos nossos aí. Mas a qualquer momento pode vir que a gente vai procurar responder, né? Eu queria fazer uma apreciação aqui a respeito do que a gente viu até agora. Nós notamos que Deus, na sua infinita graça, usa pessoas. Ele salva pessoas da condenação e da morte, mas ao mesmo tempo ele usa pessoas para o seu serviço. Eu entendo que na vida da igreja, como instituição humana, como instituição que proclama o Evangelho, sempre houve aquele grupo de pessoas que tinha um interesse próprio, um interesse, seja pecuniário, um interesse intelectual, um interesse de poder e tal, etc. Então, a igreja, na sua história, sempre foi conturbada com pessoas que queriam comandá-la com propósitos espúrios. Mas nós enxergamos na igreja, na história da igreja, uma porção de pessoas que efetivamente estavam preocupadas com a mensagem do Evangelho, com manter viva a mensagem do Evangelho. E os pré-reformadores e pessoas anônimas da história que traduziram a Bíblia para a sua língua original, para a sua língua nativa, quero dizer. E nós finalmente chegamos no Lutero,
que não tinha a mínima noção do que Deus queria fazer por meio dele. É interessante isso. É interessante observar que ele era um homem que pode se identificar com muita gente que está nos ouvindo, que são pessoas assim realmente preocupadas com sua salvação. Pessoas que realmente estão preocupadas em ter comunhão com Deus, sentir-se perdoadas, sentir-se tratadas. E Lutero tinha essa sede, pessoal. Sempre, né? Sempre demonstrou isso. Sempre demonstrou essa sede, pessoal. E a gente fica pensando aqui no fato de que, diz assim, tá bom, eu te trago, Deus dizendo, Deus pensando, faz de conta, né? Faz de conta. Deus pensando assim, eu vou te trazer para perto de mim, mas você não imagina o que é que eu vou fazer com você. E eu creio que isso se aplica a toda pessoa que efetivamente confia na graça de Deus. A história dela pode ser uma história de sede pessoal, mas eventualmente Deus quer usar a pessoa com propósitos muito mais amplos, com propósitos muito mais abençoadores, né? Olha, nós estamos no Brasil em pleno século XXI e a gente está conversando sobre um monge agostiniano do século XVI. Exato. Né? Qual é a sua impressão a respeito desse comentário que eu estou fazendo? Que realmente se aplica, né, à nossa igreja, né, atualmente. Isso daí não muda. E é impressionante, né? E a gente vê muitos exemplos, como foi dito aqui, de pessoas, né, que demonstram, né, ter essa sede. A chamada também perseverança dos santos. Sim. Né? Pessoas que, por alguma razão, foram regeneradas, né? Deus as escolheu, e agora elas se manifestando aquilo que seria a vontade e o poder de Deus, e que trabalham pela causa, pela manutenção. E nós sabemos que a malignidade não vai prevalecer sobre a igreja. Não. Então, se Cristo não voltar, vamos dizer assim, nos próximos 3, 4 séculos, obviamente nós não estaremos aqui, mas alguns remanescentes estarão e provavelmente poderão mencionar, baseado até nos registros da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, né? Olha, tinha gente que já comentava que Lutero, né, sobre isso. Esta foi a primeira fase do nosso podcast. Nós estamos planejando, nós estamos caminhando no sentido de observar a vida de outros reformadores e estamos estudando, nos preparando para isso. Nós convidamos você para continuar nos ouvindo. Vá novamente aos primeiros episódios, recorde um pouco daquilo que foi falado e se prepare para novas situações. Nós desejamos que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus fortaleça muito o seu coração e que o presbítero Vlander seja muito abençoado também pelo trabalho que ele executou nesse tempo todo. E que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, né, pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Até mais.